a maratona de live. Tem sido live sensacional, grande momento, grande experiência, né? E uma grande oportunidade para que a gente possa aprender nesses momentos de distanciamento social, esse momento que tem sido muito difícil para muita gente, porque a gente tem experimentado um novo momento, né, da nossa vida, um momento em que cada um de nós ficamos em casa, cada um de nós temos que aproveitar o tempo. Hoje a gente tem excesso de tempo e se a gente não aproveitar o tempo, a gente fica ocioso. Então é o momento da gente despertar em nós organização, foco, criatividade, disciplina, né? Eu estou tendo que aprender a fazer os meus exercícios físicos dentro de casa, porque eu tinha determinado antes desse momento aí de parada, né? Esse momento de pandemia, o peso que eu gostaria de estar, né? E eu não posso parar, então eu tenho que treinar em casa. Eu decidi que eu quero ler 3 livros no mês, então eu tenho que ter disciplina. Além disso, acrescentei aí essa maratona de live, que tem sido um momento assim espetacular, né? De estar aqui com grandes profissionais, muitos que eu vi jogando futebol, né? Que eu vejo nos clubes e que hoje a gente consegue aproximar, né, de cada um de vocês, com essa grande oportunidade de poder aprender e ouvir, né, com esses profissionais que vivenciam o futebol no dia a dia. Então aqui tem grandes pessoas, profissionais incríveis, como o Sérgio Moura, o Anderson, o Dan, o Neto, seja bem-vindo, o Luciano Reis, o Lupa, o Ailton Santos, do Retrô, Garrido, uma galera massa, meu amigo Henrique Melo, Newton Mota. Então uma galera boa aí que hoje a gente vai aprender, né, com Emerson Melo, ele que é coordenador geral das divisões de base do Esporte Clube Vitória. Então vale a pena esse momento, né, de aprendizado, de entender qual é a direção que o clube ele vai tomar, um clube de grande tradição no cenário esportivo e que dessa vez tem um profissional, né, que foi atleta do clube e que ele vai contar a história dele, que com certeza é incrível, e a gente vai entender quem é esse profissional que está lá no Vitória, qual é a capacidade dele, qual é a mentalidade dele, qual é o caminho que ele percorreu para chegar até aqui, né, e o que ele pensa para fazer do Vitória novamente, cada vez mais, esse clube grande, formador, né, e um exemplo na revelação e na formação de atletas. Então vamos convidar agora aí o Emerson Melo. Queria que vocês testassem aí, gente, como é que está o nosso som, falassem aí como é que está o som, como é que está a imagem, né? E pudesse convidar aí o máximo de pessoas. Use esse aviãozinho aqui, ó, e chame o máximo de pessoas, porque com certeza as pessoas serão oportunidade também deles aprender. Então já convidei aqui nosso amigo Emerson Melo, e ele está aceitando o convite. Vamos aí tocar o barco, que será um momento espetacular. Emerson Melo, meu amigo, seja bem-vindo à nossa maratona de live. Você que tem estado conosco aí, acompanhando assim várias lives nesse momento diferente, né? Momento de distanciamento social, um momento que quem trabalha com futebol não está acostumado. O nosso cotidiano é de muita intensidade, né, de alta performance, e nesse dia o tempo está passando, a gente tem que fazer boas escolhas para que a gente evolua diante desse momento. E ter você aqui, cara, para a gente é um grande prazer, né, porque não só porque você hoje é o coordenador geral das divisões de base do Vitória, mas porque eu entendo que você tem ideias criativas, né, tem uma experiência no futebol em várias áreas e tem também um grande interesse, né, de fazer o Vitória cada vez mais grande, que é o Vitória que você conheceu, é o Vitória que você ajudou a formar. Você é um cara revelado também no clube. Me conta um pouco, cara, da sua história, quem é Emerson Melo, né, como você chegou aí à divisão de base como coordenador das divisões de base do Vitória. Bom, primeiro, boa noite, Júnior. Pô, é sempre um prazer. Quando a gente se revê, sempre quando a gente se vê, a gente troca muitas experiências, uma conversa que, se deixar, a gente praticamente conversa o dia inteiro. Fico lisonjeado as pessoas que estão entrando. Eu vejo aqui Mota, vejo pessoas aqui que eu não tenho convívio diário, mas
fazem parte da minha história. Posso dizer que eu sou um cara, não digo realizado, porque a partir do momento que você se sente realizado, você deixa de angariar objetivos e você estagna na vida. Mas eu posso dizer que todos que estão entrando aqui, na sua maior parte, colaboraram para eu chegar até onde eu estou hoje, e com certeza me alimentou de ensinamentos que eu posso estar aí colocando para frente e tentando fazer um bom trabalho. Para mim é uma honra, eu fico muito satisfeito quando eu vejo tanta gente, meu amigo Robson, que eu não vejo há, 10 anos, que jogou comigo na base do Bahia, está lá nos Estados Unidos. Então eu fico muito feliz. Eu fico mais feliz ainda do legado que eu deixei, do legado dos amigos, porque isso eu acho que é o mais importante. E estamos aí para a gente bater um papo. Minha história, se eu vou começar lá atrás, vai demandar um pouco de tempo, porque é uma história bem longa e eu estou à disposição aí para a gente começar a bater esse papo. Então, maravilha. Então, eu vou começar a conduzir, cara, com um pouco que eu conheço da sua história, e aí você vai me corrigindo e acrescentando da maneira que você achar legal e oportuno, porque nosso desafio hoje é falar sobre os desafios da coordenação de base, né, as tendências, né, sempre eu sou coach, eu sou um treinador mental, e a minha especialização é no cara por trás do cargo. Inclusive, eu sou coautor de um livro que eu até tive a oportunidade de te presentear, que é o Manual do Executivo Coach, onde a gente entende que, muitas vezes a gente fala assim, o coordenador Emerson. Cara, é a pessoa Emerson que exerce a função de coordenador. Então, para mim, é muito legal quando a gente fala aqui a história da pessoa, porque ela começa a direcionar na história dela quais são os seus valores, quais são os seus aprendizados, e a gente não tem como negar esse caminho. Você não tem como chegar agora, porque você está em um cargo, fazer tudo diferente. Não, você vai fazer baseado em tudo que você leu, tudo que você viveu, tudo que você experimentou, das pessoas que você ouviu, né? Daquilo que forma Emerson como o profissional que você é hoje. Mas o que eu sei é que o Bahia foi jogar uma competição em São Paulo, né? E lá nessa competição, o Bahia traz 2 atletas para Salvador. E naquela ocasião, Emerson Melo e o Jean, né? E aí começa a sua trajetória aqui na Bahia, Emerson? Na verdade, minha trajetória começou muito tempo atrás. Eu sou gaúcho, Caxias do Sul. Meus pais moram no Guarujá até hoje. Um beijo, mãe, eu vi que a senhora está aí. E aí eu jogando em clubes menores lá na Várzea, junto com o Jean, né, que eu conheço o Jean, sou amigo do Jean desde os 3 anos de idade, que minha mãe e a mãe dele são comadres, enfim, a gente morava muito próximo, porque famílias que moravam, a gente morava de caseiro, cuidando da casa do patrão, então a gente morava muito próximo, e a gente acabou jogando escolinha junto, essa história toda. Só que nesse campeonato que nós fomos, foi a idade de 73, Jean é 72, então o Jean não foi para essa competição. Quem foi, fui eu e Damásio, que era um lateral esquerdo que veio para cá. Sim. Inclusive, Damásio foi um dos poucos jogadores que jogaram em Wembley. E aí, fomos para essa competição em Itapira. Nós íamos com todas as dificuldades que você vê hoje em escolinha, pai pagando, dando um pouquinho, alugando ônibus, enfim. Nós fomos com uma equipe amadora chamada Craques do Futuro. E fomos para Itapira jogar esse campeonato. E lá o Bahia foi Bahia, o time da Bolívia, enfim. E na preliminar do jogo do Bahia, eu jogava de ponta esquerda. E eu sempre tive uma qualidade, eu sempre soube apurar isso, de bater bem na bola. E aí, num jogo desse, a gente ganhou de 2-1 do time do Equador. E eu consegui fazer um gol de quase meio de campo de falta quando foi à noite, que a gente sempre ficava no mesmo lugar, nas escolas. Veio o Jailton Vilas Boas, que trabalhava no Bahia, no Bahia na época, e Luciano Reis. Olha aí. Está lá comigo, foram os percussores disso tudo. Automaticamente, Mota, que é um visionário, sempre foi, sou fã incondicional, a gente continua bebendo da sabedoria, do trabalho dele, é um cara fantástico, está sempre atualizado, está sempre à frente.
ele pediu para que eles fossem na minha casa, no Guarujá, falar com meu pai e com a minha mãe. Eu tinha 3 propostas na época. Eu tinha do Palmeiras, tinha do São Bento de Sorocaba, enfim. Eu consegui me destacar jogando de ponta esquerda, imagina, com 1,90m, todo desengonçado, mas eu tinha a qualidade de bater bem na bola e eu sempre fui um jogador muito técnico. Porque onde eu fui morar, voltando um pouquinho antes, quando eu fui morar no bairro que minha mãe mora atualmente, a gente morava era um bairro onde eles foram os primeiros moradores, tinha um lixão na frente, é o campo de depois virou um campo de futebol. Uhum. Quem me vê hoje acha que eu tive uma infância de menino rico, não é nada disso. Eu sempre tive. A minha história mesmo se confunde com a mesma história dos meninos de hoje. História de infância pobre, difícil, enfim, toda essa história toda que a gente já sabe que praticamente, mais ou menos, todo jogador de futebol passa. Esse lixão foi desativado, se transformou no campo de futebol, onde minha mãe começou a lavar a roupa do clube, e foi aí que eu comecei a jogar. Só que eu comecei a jogar futebol, foi meu terceiro esporte. Porque eu comecei no judô, fui pro basquete, e depois fui pro futebol, só que eu fui para goleiro. E numa dessas eu encontrei, até vi aqui, que entrou aqui, meu primeiro professor, quando eu tinha 8 anos de idade, Valdir Teixeira de Mello, eu faço todas as vezes que eu vou lá, eu faço questão de abraçá-lo, de ir lá ver como é que está, porque eu acho que está tão mudado o mundo que as pessoas deixaram de comungar algumas palavras básicas, que é obrigado, gratidão. Então, eu sempre levei isso comigo, pessoas que passaram na minha vida e me ajudaram. Voltando lá em Itapira, Mota pediu para 2 pessoas ir conversar com meus pais, levou um folder da sede de praia do Bahia, na época, e a concentração não era na sede de praia, a concentração era no Jardim das Margaridas, era uma chácara. Ou seja, Mota vendeu uma coisa que não existia. Só que naquela época não existia celular, era muito mais difícil o contato. E aí fomos para o Bahia, eu, Damásio e mais um, que agora eu não me recordo o nome. Falhou o nome aqui. Nós fomos dia 3 de agosto de 1986, nós embarcamos na rodoviária do Guarujá. Aliás, Jean foi nesse dia, porque o rapaz, o Augustinho, que levou a gente, o Agostinho pediu, e tinha um goleiro de muita qualidade, e o Moto falou, não, então leva. Aí foi o Jean e Damásio e mais 2. 3 de agosto de 1986, a gente pegou um ônibus, subiu a serra, porque Guarujá é litoral, a gente subiu a serra para São Paulo, pegamos o metrô na estação Jabaquara, que são 3 estações até o Tietê, e do Tietê pegamos um ônibus de 40 horas até Salvador. Ou seja, nada foi fácil. Chegando em Salvador, nós só trouxemos um sonho na bagagem, iria ser um jogador de futebol. Eu identifico essa passagem muito, eu gosto de ler muito biografia. E eu li uma do Nelson Mandela, Conversas que Tive Comigo. E que ele fala assim, tudo é considerado impossível até acontecer. Então isso é bem parecido do que aconteceu com a gente, porque a gente só tinha o sonho, a gente estava quase 2.000 quilômetros de distância de casa e fomos parar numa chácara, mais de 60 garotos, com todas as dificuldades do mundo que você possa imaginar. Naquela época, para você manter contato com a família era por carta, você mandava a carta, demorava 7 dias para chegar e 7 dias para ter o retorno, ou seja, você tinha um problema, um menino de 13 anos, imagina, eu, Jean e o outro, 13 anos de idade, a gente enfrentava problemas que todo mundo enfrenta, de dificuldade financeira, enfim, e não tinha a qualidade que se tem hoje, era muito difícil. E com tudo isso, comunicação muito ruim com a família, porque era muito distante, a gente foi vencendo, cara. A gente foi vencendo, e meu pai, que é um cara assim que me deu a educação que eu tenho até hoje, passo para meus filhos, eu passo até para os meninos lá do clube hoje. A única coisa, a condição que ele impôs é o seguinte: você nunca vai parar de estudar, porque se o dia que você parar de estudar, eu te trago de volta. E isso se permaneceu até hoje, porque eu continuo estudando até hoje, não paro, sempre estou me reinventando, porque eu acho que a vida é essa, né? É você manter uma trajetória e estar sempre se reinventando, sempre estar se alimentando, porque, como diz Raul Seixas, nós somos uma metamorfose ambulante, né? É verdade. E aí, com todas as dificuldades do mundo, né? Cheguei com 13 anos, fui para o infantil, cheguei com Delmar Santana, na época,
jogando de ponta esquerda, já me viu pela altura, já me recuou, porque tínhamos 2 grandes jogadores nessa posição, Enoque, que era um ponta esquerda de grande destaque, tinha mais 2. E aí me recuou para meia. De meia ele me colocou, porque quem jogava de meia na época era o Wesley, Pitbull. Me colocou de volante. De volante tinha Itamar, que era outro jogador fantástico. Tinha o Biraci. Aí queria me jogar de lateral. Eu falei, lateral não vou. E como é que vai fazer? Ele falou assim, então não dá, né? Então tá, 6 meses depois, eu já estava no clube 6 meses. Isso, eu morava na chácara e quem morava com a gente lá era o saudoso Gilson Porto, que era o treinador do Júnior na época. Júnior do Bahia, foi tetracampeão baiano de Júnior, enfim, essa história toda. E ele treinava a seleção baiana de Júnior na época. E ele começou a me levar para treinar, para completar treino. Só que ele me colocava para me jogar de volante, cabeça de área. E eu comecei a me destacar. Ele começou a ver que eu tinha qualidade técnica, porque eu sempre tive qualidade técnica. Eu sempre fui muito preciso nos arremates de fora da área, bola parada. Eu sempre treinei muito isso, porque eram as brincadeiras que eu tinha na várzea lá atrás. E aí, nisso, eu estava dispensado no infantil, só que ele me utilizava no júnior. Eu viajava com o júnior e não ficava no infantil. Nisso, o Mota percebeu. A gente foi jogar uma Taça São Paulo em 1988. A Taça São Paulo era só 20 clubes, era como se fosse o Campeonato Brasileiro. Faltou um zagueiro e Mota pediu para o Delmar me colocar de zagueiro. Fui muito bem nessa Copa São Paulo, fui destaque da Copa São Paulo e automaticamente já fui convocado para a Seleção Brasileira de Infantil. E daí minha trajetória começa com sucesso. Eu com 14 anos já jogava no Júnior, retrocedi para jogar no Juvenil, porque o Lupa pediu para jogar uma Taça Rio. Enfim. E com 16 anos eu já estava no Júnior. 15, 16 anos já estava no Júnior. Joguei com muita... Eu peguei a safra de 68, 69, fantástica do Bahia. Dico Maradona, Charles, Raul, Maurição, zagueiro, enfim, Maílson. Pessoas que foram minha referência quando eu jogava. E aí eu comecei a me destacar. Com 16, 17 anos, eu fui requisitado para começar a treinar no profissional. Eu vim de uma safra muito boa, Jean, Wesley, Marcelo Ramos, Paulo Emílio, que está aqui que eu estou vendo, tinha João Pedro, Pedrinho, que era um ponta maravilhoso, enorme. Então eu vim de uma safra vencedora também, que é importante. Nós fomos campeão baiano de Júnior. Eu acho que hoje em dia ninguém vai mais conseguir fazer esse feito, mesmo porque a disparidade era muito grande. Mota era do Bahia. Mota, eu acho que houve 2 momentos no futebol da Bahia. Mota, enquanto no Bahia, e Mota, quando saiu do Bahia, foi para Vitória. E aí, o futebol da Bahia estava Bahia e Vitória, e fez isso e igualou as forças Vitória e Bahia, quando a gente fala em divisão de base. Né? Permaneci no Bahia, comecei meio Campeonato Brasileiro com 17 anos, enfim, joguei vários campeonatos brasileiros. Fui jogar igual com 17 anos num Bavi, com 90 mil pessoas na Fonte Nova. Eu lembro até hoje desse jogo, porque eu não dormi. Na época a gente tinha mania de tomar muito Guaraná em pó, né? Um suco de laranja, o finado alemão fazia pra gente. Então, assim, cara, a minha trajetória no Bahia, eu joguei praticamente 8 anos no Bahia. E sempre sendo convocado. E em uma dessas convocações eu fui para a Copa América, em 94. Nesse intermédio eu conheci uma pessoa maravilhosa, que todos conhecem, Antônio Tilemon, e era dono da Antônios, né? Proprietário da Antônios, junto com Antônio Gustavo e Antônio Glorisman. Eles fundaram a Antônios, onde eu tive a honra de ser jogador por 18 anos. Eu comecei com eles e terminei com eles. Eu conheci Tilemon e entrei para Antônios. Comecei a ser jogador da Antônios e continuava sendo convocado para seleções de base. Fui jogar uma Copa América. Quando eu retornei da Copa América, meu contrato estava acabando. Maracajá, naquela época, ele tinha um plano de trabalho, um plano de metas a cumprir, de gratificar os jogadores que eram do Júnior e estavam subindo profissional, que eram de 2 salários mínimos na época. Só que eu era titular da seleção sub-23, com 20 anos. Ia disputar a Olimpíada de Atlanta 96. Então eu estava indo para a Copa América. Quando foi na hora de renovar contrato,
ele tinha uma sala lá na sede de praia que todo mundo falava que era a sala do terror. E todo mundo que entrava lá já entrava espantado. Então ficava ele e o doutor Orlando Aragão na época. Eu entrei na sala, o Maracajá olhou para mim e falou assim, você está acabando o contrato, você vai jogar o Bavi, você vai fazer um seguro aqui, um contrato, para segunda-feira a gente renovar. No Bavi a gente perdeu o Bavi, e quando eu fui na segunda-feira ele falou, são 2 salários mínimos, se não quiser, a porta da rua é serventia da casa. Eu com 8 anos de clube, já tinha me destacando, enfim, na base, sempre me destacando, sendo artilheiro, fazendo gol, enfim, essa coisa toda, sempre pulando etapas, queimando etapas, eu estava com 19 anos na época. Foi aí que eu senti aquele baque, eu falei, pô, depois de tudo que eu fiz, eu não vou ter esse reconhecimento mínimo, porque 2 salários, eu estava pedindo 4 salários, ele me deu 2, não queria me dar mais. Não, é porque todo mundo que sai do júnior vai profissional é isso. Eu falei, então tá bom, então eu vou para casa, eu não quero jogar mais. E eu lembro que na época foi muito noticiado na imprensa isso, enfim, teve essa história toda. E fui parar no Juventude de Caxias do Sul, que era Parmalat na época. E começou de Caxias do Sul, minha família é de lá. Só que era lei Zico na época, não era lei Pelé ainda. E na lei Zico você ficava preso ao clube. Então eu tive que entrar na justiça para tentar ter meu direito de voltar a trabalhar. Quem entrou? Antônio Tilemão. Tilemão entrou, fez o recurso, a gente foi até o TST, até a última instância para ganhar isso. Foi aí que eu, no Juventude, apareceu uma pessoa que hoje posso dizer que eu sou grato, porque por 2 oportunidades ele fez com que minha vida mudasse. Aí foi que entrou Paulo Carneiro. Paulo Carneiro sempre acompanhou o meu trabalho quando eu jogava no Bahia de Divisão de Base. Ele estava começando a implementar aquele projeto dele de utilizar os jogadores de divisão de base. Foi que começou em 95, o Vitória foi campeão brasileiro, onde revelou Júnior Nagata, enfim, revelou outros jogadores, revelou vários outros jogadores. E foi aí que ele me chamou, falou assim, eu quero te trazer para o Vitória. Você vem? Aí a gente negociou, acabei não conseguindo ficar no Juventude, por questões porque o Bahia não queria liberar, não queria negociar. Então o Juventude não quis esperar. E, na época eu estava jogando a Série B pelo Juventude, que era Parmalat, joguei com o Cafu, Alex Alves estava lá, Dorival Júnior estava lá. E aí eu voltei para o Vitória. Comecei no Vitória em 95, Campeonato Brasileiro, onde eu joguei 3 anos pelo Vitória. E eu posso te dizer que, sem modéstia nenhuma e sem romantismo nenhum, e foi um dos melhores times que o Vitória fez, porque foi aquele Vitória Excel, onde Paulo Carneiro trouxe Bebeto Gama, trouxe Tudo Maravilha, Chiquinho, Russo, enfim, o time Esquerdinha, Bebeto Campos, o time era fantástico. A gente tinha 2 times, na verdade, né? Trouxe Preto Casagrande do Vasco, que é meu amigo até hoje. Enfim. E o Wesley também foi aparecer lá, né? O Wesley, Ronald, ele começou a levar, para você ver, nosso time era tão bom que nós tínhamos 2 times. Um jogava o estadual e um jogava o Campeonato do Nordeste. Nós ganhamos os 2. Então, assim, chegamos muito bem. Nosso treinador foi Evaristo de Macedo, foi Candinho. Foi aí que, em 96, apareceu outra grande figura que eu aprendi muito, onde minha carreira decolou de vez, onde eu consegui beber da fonte. Eu falo sempre beber da fonte porque é questão de aprendizado. E foi um dos melhores zagueiros que o país já teve e que me ensinou muito, mesmo eu depois, com 22 anos de idade, foi Edinho Nazaré. Uma das coisas que eu me sinto mais gratificado das conversas que eu tive com ele é que, certa feita, a gente conversando informalmente depois do treino, ele chega para mim e fala o seguinte, olha, eu vejo muito potencial em você e você me recorda muito como eu jogava. Rapaz, aquilo para mim soou como se fosse cara, eu fui para mim, porque eu vi aquele cara jogando no Flamengo, eu vi aquele cara jogando no Fluminense, Seleção Brasileira 86, um cara que jogava de zagueiro, jogou de lateral esquerdo na Copa de 86, e jogando do jeito que ele jogava. Eu me lembro de um jogo na Copa de 86, não sei se foi contra a Polônia, algum time, uma seleção dessa, que ele jogou de lateral esquerdo. Ele era um jogador fantástico, completo. Aí depois foi jogar futebol de areia, enfim. E eu fiquei maravilhado. Eu falei, pô, se eu ganhar 50% que esse cara joga, e ele começou a me dar os toques, começou a me corrigir. Foi aí que minha carreira decolou. 3 anos maravilhosos no Vitória. E depois eu achei por bem galgar novos ares.
eu queria sempre outros objetivos, porque é como eu te falei, aquela frase do Mandela, né? Tudo é considerado impossível até acontecer. Eu queria jogar em São Paulo. Apareceu a União Barbarense na minha vida. Um time que tinha acabado de subir da segunda divisão para a primeira, era Jair Pisserni, o treinador, e começou a trazer jogadores que não estavam sendo utilizados nos outros clubes. Beto, que eu já vi aí, que foi ídolo no Paraná Clube depois, Elson, volante, negrão, grandão, Wilson Criciúma, Alex Mineiro, que não estava jogando na época no Cruzeiro, ele levou para lá. E nós conseguimos com esse clube. Eu cheguei lá, para você ter uma ideia, Júnior, não tinha nem bola para treinar. Imagina, você chega no local, eles me colocaram no hotel beira de estrada, onde só tinha uma cama, um armário e uma pia. Nem banheiro tinha, porque o banheiro era coletivo. Não tinha nem material de treino, e as bolas eram pouquíssimas bolas. Era um time que tinha acabado de subir da segunda para a primeira. Jair Pisserni era